Mais uma semana chegando ao fim e nesta volatilidade dominou o jogo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continuam, novas sanções vieram e tivemos também um possível acordo para um cessar-fogo. E com tantas coisas, o mercado ficou maluco. Mas antes de irmos aí para os destaques, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Com tantos altos e baixos, o Ibovespa encerrou a semana com 2,41% de queda aos 111.713 pontos. Já o dólar caiu 0,5% aos R$ 5,05. O S&P também encerrou a semana em queda, a queda de 2,9%, e o petróleo também recuou um pouco. Os Estados Unidos impuseram sanções contra o petróleo russo e por isso os preços dispararam. O Brent chegou a ultrapassar a barreira dos $135. Depois, com a notícia de que a Ucrânia poderia ceder a alguns pontos ali que a Rússia está exigindo, os preços acabaram voltando um pouquinho. Inclusive, com esse possível acordo, as bolsas na Europa dispararam no dia. Algumas chegaram a subir mais de 7%, foi um negócio muito doido. De qualquer forma, a volatilidade continua e de forma bem expressiva, não dá para brincar. Falando em volatilidade, ela também pegou no mercado de cripto. Tudo bem que volatilidade em criptomoeda não é muita novidade, mas nessa semana a nossa tabela aqui terminou mista. Nós vemos aí o Bitcoin quase estável, o Ripple subindo mais de 10% e, pelo outro lado, Solana afundando 7,6%. Bom, com o petróleo nesses níveis aí, a defasagem de preços aqui no Brasil já tinha ultrapassado os 35%, e por isso a Petrobras fez um ajuste aí nessa semana. A gasolina subiu quase 20% e o diesel quase 25%. Por outro lado, o Congresso aprovou um ICMS nacional para os combustíveis, e isso teoricamente deve diminuir a pancada lá na bomba. Depois dessas altas aí, alguns caminhoneiros se mexeram, começaram a fazer uma possível greve. A princípio não é nada muito relevante, é algo mais contido, só que de qualquer forma nós temos que ficar de olho. Se eles fizerem um movimento geral, como fizeram da outra vez, será o desastre perfeito para a economia no Brasil. A alta em preço de combustível gera uma pressão inflacionária absurda e por isso as revisões nas projeções já começaram. O Citibank já fala em um IPCA de 6,7% neste ano. Isso é acima do teto da meta, que é de 5%. E como consequência de uma inflação muito alta, nós temos mais pressão na taxa de juros. Agora já se fala em uma Selic de 13% ou 14%. O Credit Suisse subiu a projeção de Selic aí a 13,25%. Uma outra coisa que também está sendo revista é na duração desses juros mais altos. Pode ser que a Selic tenha que ficar nesse patamar mais elevado por mais tempo do que o que havia sido planejado anteriormente. Falando em taxa Selic, na semana que vem nós temos decisão de juros aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Banco Central deve dar mais 100 bips, levando a Selic em 11,75%. Os Estados Unidos, da alta deve ser de 25 bips mesmo. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia não aumenta a pressão inflacionária só no Brasil, não. Ela piora o problema de inflação em todo o mundo. Já existe a real possibilidade de uma estagflação global. Para quem não conhece essa palavrinha aí, estagflação, é quando uma economia não cresce, ela fica estagnada, mas por outro lado, a inflação continua galopante. Então, quando juntam esses dois fenômenos, uma economia estagnada e uma inflação galopante ao mesmo tempo, cria-se a estagflação. Nessa semana saíram os dados de inflação aqui no Brasil. O IPCA de fevereiro avançou 1,1% e isso foi acima do esperado, que era uma alta de 0,95%. E o Banco Central Europeu também está de olho nessa questão de inflação. Finalmente eles acordaram. Nessa semana eles falaram que vão retirar os estímulos antes do que havia sido prometido anteriormente. E também disseram que vão subir os juros em breve. Na Rússia, a inflação acelerou a 9,15%, um patamar muito alto, e o Banco Central de lá continua fazendo controle do dinheiro do pessoal. Em Moscou, a bolsa continuou fechada e na próxima semana vai ficar fechada também. Esse negócio de manter os mercados fechados é uma estratégia para evitar uma fuga de capital. Eles sabem que na hora que abrir a bolsa, o pessoal vai tirar o dinheiro desses ativos. Essa guerra já deu prejuízos absurdos, tanto no quesito humanitário, que é uma tragédia, quanto no quesito financeiro. A BlackRock, a maior gestora do mundo, perdeu mais de 17 bilhões de dólares com a Rússia. Essa guerra é
totalmente diferente do que nós já vimos. Surgiram até algumas pessoas aí falando que a Rússia estaria 100% preparada para todas as sanções. Eu mantenho a minha posição. A Rússia estava sim muito preparada para vários pontos. Eles planejaram isso muito bem. Não foi algo que alguém acordou em um belo dia e decidiu: vou tacar umas bombas lá na Ucrânia. Não, eles não são idiotas. Eles fizeram vários ajustes na economia ao longo dos últimos anos. Só que para mim o Putin não esperava por algumas sanções. Até porque é um jogo totalmente diferente. Essa não é apenas uma guerra entre dois países e eles mandando sanções econômicas de um lado para o outro. As empresas também saíram da Rússia, empresas de todos os segmentos possíveis. A Rússia sofreu sanções ou boicotes de vários lados, vieram sanções econômicas de vários países, vieram boicotes por parte de empresas ou pessoas. Nós temos aí, por exemplo, a Ucrânia recebendo doações em criptomoedas. É algo totalmente novo. Eu acho que eu nunca vi uma guerra em que um país recebeu ajuda ou doação em criptomoeda. Tem aí também apoio de alguns bilionários, como o Elon Musk, que enviou internet via satélite, e internet de qualidade mesmo para a Ucrânia. Para você ter uma ideia, tem até grupo de hackers apoiando a Ucrânia e zoneando com os sites russos. Então é algo muito diferente na história de guerras. Agora, um país que pode sim se beneficiar de toda essa confusão no quesito financeiro, só para deixar bem claro, é a China. De tudo que você imaginar, a China tem uma cópia. Várias redes sociais saindo da Rússia, por exemplo, TikTok, Facebook, Instagram. Será que a China não pode colocar a dela lá? Nós temos também os sistemas de pagamento excluindo a Rússia. Será que a China não vai mandar o dela para lá? Na verdade, sistema de pagamento a China já emplacou o dela. A Visa, Mastercard e a Amex pularam fora e a China, que não é boba, colocou o dela. Então, só para resumir toda essa confusão, na minha opinião, a Rússia estava sim preparada, mas não para 100% do que está acontecendo e eles vão sofrer. E no quesito financeiro, a China deve ser a maior vitoriosa. Bom, e esse foi o Giro Econômico de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!